Diogo e sua grana. Vambora, falar da sua grana com ele, Diogo Gonçalves, que está aqui, especialista em finanças pessoais e também presidente da Rádio Itatiaia. Diogo, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Júnior, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou ótimo. Se puder a gente tocar uma musiquinha, cantar, nós vamos ficar melhor ainda, Não, né? tá todo mundo empolgado com essa lembrança que o Peixe trouxe aqui. Traz, Peixe. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. Pelo amor de Deus. Poupança não, gente. Tem outras opções, né, Diogo? Poupança Isso aí, não. poupança Isso aí, não. tá vendo que o som é antigo, é lá de trás, esquece poupança. É isso aí. Começa assim, né, Diogo? Começa assim, quem tem poupança aí fica de olho ou de ouvidos abertos para aprender que poupança é o pior investimento que tem hoje no Brasil. Vamos ouvir a turma? As Vambora, perguntas? vamos Pode lá, ser? vamos sim. Manda a primeira aí, Peixe. Olá, Júnior. Boa tarde. Olá a todos aí, ouvintes da Itatiaia. Ô, Diogo, tenho procurado uma solução, né, para uma liberdade financeira para minha mãe. Ela que não contribui com o INSS. Tem um imóvel alugado hoje, um apartamento, né, com um condomínio muito alto. E mora em uma casa no interior. A gente já pensou em vender esses 2 imóveis e fazer um investimento em torno de R$500 mil, o que vai gerar uma liberdade financeira para ela, de forma que ela consiga, né, adquirir outros bens ou pagar um aluguel. Onde poderia alocar esse recurso para ter uma liberdade em torno de R$500 mil? Deixa eu tentar resumir aqui então. Ela tem uma casa e tem um apartamento. Eles querem vender a casa e o apartamento. Isso vai dar um negócio... E ela mora de aluguel, né? E aí, vender esses 2 imóveis vai dar algo em torno de R$500 mil e ele quer saber um investimento para ele colocar essa grana para a mãe dele ter uma liberdade financeira. É basicamente isso. Ele já gasta, você entendeu que ele já gasta dinheiro com aluguel? Pelo que eu entendi, ela mora num ambiente separado de aluguel. Paga aluguel, pelo menos ele é o que eu tem entendi. essas 2 casas. E as 2 Porque ela casas... mora em outro lugar, né? Sim, e ele não fala se as 2 casas estão alugadas, né? Não. Para fazer dinheiro. Não fala. É difícil. É difícil, né? Se eu tivesse com ele na minha frente aqui, pudesse discutir... Sim, pegar mais informação, né? Eu ajudava. Mas assim, vou partir do pressuposto só da história que ele nos contou, no seguinte sentido. A mãe dele é mais velha. Pelo que eu entendi, ela não contribuiu com a Previdência. Ela não é aposentada, ela precisa de uma renda para ela se manter. Precisa de uma renda. A questão é, ele fica com esses R$500 mil agora e coloca para render, ele fala da independência financeira. A gente também não sabe o que é independência financeira, ou seja, quanto que ele espera ter com esses R$500 mil. Mais um dado que a gente não sabe. Sim. Se a gente assumir, por exemplo, 1% hoje ao mês é muito. Não é tão fácil de conseguir mais. Até ano passado, com a Selic a 13,75, era mais fácil. Está 11,25, com expectativa de chegar ao final do ano a 9 ou menos de 9. Ou seja, a gente vai conseguir alguma renda líquida aí de 0,5%, talvez de R$2.500. Será que isso vai dar para viver? Aí você está querendo? Dar? Entendi. Primeiro ponto. Segundo... Legal pensar em voz alta assim, porque vai ajudando todo mundo a pensar. Vamos lá. Pensar. Segundo, ano que vem, se tudo continuar como está em termos de perspectiva, a taxa Selic continua reduzindo. Vamos fazer um exercício. Vamos voltar para antes da pandemia, em 2018, que a taxa Selic estava 2,25%. Renda fixa era horroroso. Zero. Não é nada, não rende nada. Aí ela bateu os 13,75 lá, subiu. Todo mundo sabe, né? Pelo menos acompanhou as principais razões da pandemia, do que causou, inflação e etc. Aí agora nós estamos descendo de novo com a curva de juros, ou seja, reduzindo a taxa de juros. Vamos supor que ano que vem vai para 7. Aí já não são 2.500. E outra, os 2.500 desse ano não são a mesma coisa do 2.500 ano que vem, por causa da inflação, que está mais baixa, está mais controlada, mas ainda existe a inflação. Está na casa de 4,5% nos últimos 12 meses. 4,5%. Então... Você está tendendo mais a falar, fica com essa casa e aluga. Fica com essa casa, aluga a casa. Porque o aluguel tem lá a atualização pelo GPM. O GPM, que normalmente atualiza a correção. É uma segurança para a mãe, porque se der tudo errado, ele ainda tem lá para vender. Júnior.
tô tendencioso por essa história, esse desenho que ele criou ali, essa perspectiva que eu entendi dele ficar com a casa, alugar e dar renda para a mãe do aluguel das duas casas, da casa e do apartamento. Parece uma boa opção no momento que a renda fixa está caindo o rendimento, né? Sim. Então, Concordo, viu, presidente? Que bom. você concorda? Concordo. Você concorda, Gente, Patrícia? é difícil o doutor Sérgio concordar. É difícil concordar. Então é porque tá certo mesmo. Eu concordo também. Eu acho que imóvel, gente, quem compra ou aluga imóvel não erra, né? Porque o bem tá ali, né? Mas inicialmente, quando eu ouvi ele falando, eu achava que seria uma boa opção ele vender e colocar na renda fixa, mas eu tinha esquecido. Renda fixa, gente, são o valor, o Diogo consegue explicar melhor, mas você sabe que no mês que vem você vai ganhar tanto, né? Você tem uma previsão que você vai ganhar. É fixo que você vai ganhar. Mas depende muito dessa taxa de básica juros da economia, que é a taxa mãe, que a gente vai falar assim, ela está em queda. Então, se ela cair demais, não vai compensar. E aí você conseguiu me convencer do contrário. Pois é, e por que eu te falei? Se fosse uma consultoria, eu podia indicar talvez um investimento, que eu travo ele agora, ele fica preso por 5 anos, mas garante um rendimento. Mas aqui não tem jeito de fazer isso. Sim, então, depende. De forma mais genérica, eu ficaria com a casa. Tá certo. Manda mais uma aí, Peixe. Boa tarde, pessoal da Itatiaia. Por favor, Diogo, me responda qual o melhor investimento para mim fazer. Já estou com 70 anos. Qual o melhor investimento? Boa tarde. Boa tarde. Eu vou contratar ela para ser nossa locutora aqui. Ué. Ô, Diogo, e aí? 70 anos, ela quer investir? Não falou quanto ela tem, né? Tem algumas coisas que a gente podia dividir mais para orientar. Mas, assim, para as pessoas que já são aposentadas, eu nunca vou recomendar renda variável, que é, ao contrário da renda fixa, é um ambiente seguro, mas de investimento de longo prazo e que, em algum momento, ele pode variar, inclusive, para baixo. Eu recomendaria renda fixa e nos modelos mais seguros possíveis, por causa da idade. Por que idade, gente? Porque parte do pressuposto que quanto mais velha é a pessoa, menor a chance dela de produzir riqueza. Assumindo que o tempo dela de produção, de trabalho, tem diminuído, né? Então, eu estou assumindo isso como uma teoria, mas que na prática a gente vê isso, né? A gente vai ficando mais velho, vai diminuindo o volume de trabalho. E fica mais caro. Fica mais caro. Foi o que o senhor falou? Nós somos mais caros. Sim. Idosos gastam mais. Exato. Então, o apetite a risco é muito menor. Sendo muito menor, o melhor a se fazer é ir lá para a renda fixa, um CDB da vida tranquilo, um tesouro direto Selic, um tesouro direto IPCA. Quando ela precisar, o dinheirinho tá lá, ela consegue tirar. É isso. Precisou do dinheiro, tá lá, alguma emergência que pode surgir. O mais conservador possível, né? É o ponto. É o mais conservador possível. Manda mais uma aí, Peixe. Boa tarde. Ela gostou do batata. Como que eu faço para investir? Eu ganho mais ou menos uns R$4.000 por mês, mas eu tenho muitas dívidas, eu gasto 3.600, 3.700, eu sempre pago minhas contas. Eu sempre ando muito apertado. Como é que eu faço para investir, começar a investir, para não gastar muito dinheiro, para investir em um prazo menor também, num prazo de 1 ano, seria bom? Quanto mais ou menos por mês? E aonde? Diogo, ele sobra por mês para ele aí uns R$300, pelo que ele tá falando. Só que ele fala de dívida, né? Se você tem dívida, né? Paga primeiro. Se ele tem dívida, paga a dívida. Esquece investimento. O melhor investimento que alguém que deve precisa fazer é pagar a dívida. Tá certo? Premissa básica de finanças pessoais. Tem dívida, foca em pagar a dívida. A dívida no Brasil, sempre, ou 99% das vezes, os juros são mais altos do que quando você investe o seu dinheiro. Então, foca em pagar a dívida. O segundo ponto é se organizar financeiramente. Poxa, eu ganho ali 4, sobra 3.600. Primeiro, não fazer sobrar, não. Sobra não, gasto 3.600, então sobra 300, 400. Primeira coisa é dar destino mesmo para o seu dinheiro, inclusive para essa diferença. Caso você não esteja devendo, marca lá que R$400 por mês, ou seja, 10% do que você ganha, é para investir, e aí todo mês você repete esse investimento. Tomara que você consiga, inclusive, se organizar para investir 20%.
É o tanto que eu recomendo em média. Média por quê? Porque tem gente que... As pessoas mais velhas eu recomendo 10%. As pessoas muito novas, que ainda não têm compromisso, não tem nenhum passarinho para cuidar, 30%, 40%. E a média da população, economizar aquilo que ganha uns 20%. É um número que eu gosto de recomendar, é um número que vai fazer a diferença pro resto da sua vida. Eu sou um bom aluno, viu? Eu já olhei pra você, você viu? Com 50% no meu CDB lá todo mês. Eu não deixo de passar disso, não. Isso aí. Vamos viver um pouquinho abaixo do que a gente ganha pra gente conseguir, né? Viver melhor lá na frente, né? Isso aí, porque Conquistar vai os nossos chegar, né? sonhos. Vai chegar. A conta chega. Diogo, aqui, quem quiser continuar essa conversa com você, quiser trocar uma ideia, ou quiser uma consultoria, não sei, lá no Instagram. Pode ser lá, Diogo e Sua Grana. Corre lá no Diogo Sua Grana, me segue, pode mandar mensagem. Eu respondo todo mundo, só não me comprometo a responder hoje, mas durante a semana eu vou respondendo. E sim, pode marcar sua consultoria por lá também. Eu passo o telefone da minha assessora, a gente marca e dá para fazer uma vida bem melhor, cuidando melhor das suas finanças pessoais. Diogo e Sua Grana, porque eu sou Diogo e eu falo para Sua Grana. Vai lá, @Diogo e Sua Grana. Diogo, obrigado por hoje, até semana que vem. Obrigado a vocês, um abraço.